Bem, bom dia a todos, é bom estarmos aqui na casa do Senhor e crendo que Deus está fazendo, fará maravilhas em nossas vidas, na vida de cada um de nós aqui. Ontem nós estivemos visitando o pastor Eduardo Fernandes e sua família, a nova netinha que nasceu recentemente, filha do filho deles, Jonatas, né? É a Manuela, a menininha. Nasceu com a cara da avó, ao meu ver, né? Eu vi lá, falei, meu Deus, que cara de peruana que essa menina tem. É igualzinha a Verônica. Mas Eduardo nos contou, como você sabe, sua filha e seu genro estão em Itália para trabalhar especialmente com os refugiados, para levar o evangelho aos refugiados lá. Está uma onda de calor muito grande na Europa, muito grande mesmo. Quando nós entramos em contato, e eles nos informaram que estava para a Itália, imagina, 41 graus. Eles estão desesperados lá, não sabem o que é isso. Carioca está mais do que acostumado com isso, mas eles não. Então eles estão desesperados ali. E Eduardo nos contou de coisas que Deus está fazendo. Entre elas, ele foi chamado a orar numa casa, uma casa de uma senhora albanesa. E depois de conversarem e tudo, havia um homem que chegou, estava comendo na cozinha, marroquino. E, portanto, eles foram orar. E Eduardo foi tomado em línguas e começou a orar. E ele disse, eu falei uma língua que eu nunca tinha falado antes. E o que ele estava falando era árabe. Árabe. Ele falou árabe. E tudo o que ele falou era uma mensagem para o marroquino, muçulmano, que estava sentado, comendo lá na cozinha. Terminou disso, ele foi tomado em línguas de novo e começou a falar uma outra língua que ele nunca havia falado. E ele começou a falar em albanês, na senhora que ele estava orando. E quando eles terminaram, ele terminou de orar, os dois se aproximaram do Eduardo e disseram, nós entendemos tudinho que o senhor falou. Ele disse, que bom, porque eu não entendi nadinha do que eu falei. Que bom que vocês entenderam. Veja, muitas pessoas estão alarmadas. Você pode olhar as coisas com um olhar pessimista, mas saiba do seguinte, Deus está no controle de tudo. E coisas extraordinárias, porque para mim isso é uma coisa extraordinária. Como esta, nós veremos, nós assistiremos, porque, meus irmãos, eu estou totalmente confiante que Deus enviará um grande avivamento para a sua igreja em nossos dias. Nós viveremos isto. As multidões virão, elas tomarão lugar dentro da igreja, gente sincera, gente realmente convertida, gente tocada pelo Espírito Santo. Haverá falta de lugar para poder comportar tantas almas que se vão converter. E não serão estratégias humanas que farão essa diferença, e nada contra as boas estratégias humanas. Será o poder de Deus. Será o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós hoje estamos aqui para celebrar a ceia e devemos celebrar a ceia com um bom espírito, com um espírito de adoração, movido por uma postura de gratidão ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos pelo que Deus fez na cruz, pelo que o Senhor, se fazendo homem, morreu na cruz do Calvário,
em meu lugar e em teu lugar. E por isso nós o amamos, e por isso nós temos gratidão. E nós devemos ser gente de gratidão. Não somente a Deus, mas gratidão uns aos outros, gratidão aos homens. Nós devemos guardar em nós esse sentimento maravilhoso chamado gratidão. A gratidão é importantíssima. E eu tenho dito que a verdadeira gratidão, quando você é verdadeiramente grato, essa gratidão é uma dívida impagável. Nós sempre estaremos em dívida porque somos gratos. Nós sempre teremos um sentimento, como a Bíblia diz, que não devamos nada a ninguém, exceto o amor. E quando nós somos movidos por isto, nós estamos no espírito que agrada a Deus, no espírito que agrada ao Senhor. Então os nossos louvores serão diferentes, as nossas orações serão diferentes, a nossa dedicação ao estudo da palavra será diferente, porque seremos movidos por um espírito correto, um espírito de gratidão, e que Deus encontre hoje aqui, nessa manhã de domingo, em minha vida, na tua vida, em cada um de nós, o verdadeiro espírito de gratidão. Que ao tomarmos do pão, que ao tomarmos do cálice, nós realmente tomemos do pão e tomemos do cálice movidos de gratidão ao Senhor. Nós falaremos diferente ao Senhor. Nós nos aproximaremos diferente para com o Senhor. Imagine a gratidão daquele homem leproso que se aproximou do Senhor Jesus após ter sido curado e veio agradecer. Jesus mesmo disse, mas não foram 10? Onde estão os outros? Ele disse, eu não sei. Mas aquele homem era grato. Aquele homem era grato. Aquele homem foi a Jesus com espírito de gratidão. Imagine as pessoas cegas que foram curadas. Imagine os mudos que voltaram a falar. Imagine os aleijados que começaram a andar. Isto os movia com que um espírito de gratidão. Eles estavam presos ao Senhor Jesus pela gratidão, pelo amor. Porque essa gratidão é movida, alimentada por amor. E gratidão é o espírito de manifestação de graça, de ser grato. Quando eu sou grato por uma graça. Quem recebe graça não é apenas agraciado, tem que ser grato. Amém? E que Deus possa encontrar isso na minha vida, na tua vida, hoje, sempre, no nome de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, abençoa-nos na ministração da tua palavra e ajuda-nos, Senhor, aqui a fazermos a tua vontade, a vivermos a tua vontade e termos esse espírito dedicado a Deus, esse espírito movido ao Senhor, que nós tenhamos gratidão, que Deus encontre em nós a ação de graças. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. E amém. Eu convidaria você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 8. Nós estivemos aqui pregando sobre o episódio de quando Jesus acalma a tempestade e usamos nessa ocasião, o texto de Marcos, capítulo de número 4. Quando os discípulos de Jesus gritaram a Jesus, dizendo, Mestre, chamamos a atenção, que nesse texto não era
simplesmente pedagogos, ou como a palavra grega que é traduzida para a ideia de rabone ou rabino, mestre, que é didáscalos, aquele que ensina, aquele que educa, aquele que conduz, mas que há uma outra palavra, que é aquele que é revestido de autoridade, aquele que instrui, aquele que capacita, aquele que não apenas lhe entrega um conhecimento, mas te adestra, te prepara, para que no momento certo você reaja como deve reagir. Que é a palavra epistates. É o único trecho das Sagradas Escrituras que Jesus é chamado deste mestre, mas um mestre cheio de autoridade. E eu quero vir ao texto paralelo, o texto de Lucas, paralelo a esse texto de Marcos, que fala sobre a mesma tempestade. É aqui, nesse texto, que essa palavra grega é usada. Mas eu quero ir ao último versículo de quando Jesus se dirige aos seus discípulos. Lucas capítulo de número 8, e o versículo de número 25. Após o Senhor ter acalmado a tempestade, nós encontramos esse registro. Então lhes disse Jesus aos seus discípulos: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedecem? Quem é este? Quem é este que nós conhecemos, mas que nós estamos conhecendo algo dele tão novo que nos parece como desconhecido a nós? Essa palavra grega utilizada, veja, é alguém cheio de autoridade. Ela poderia também ser traduzida pela palavra líder. Aquele que nos afeta, que nos influencia, que a sua autoridade nos faz mudar, sermos transformados. Líder. Jesus é um líder maior do que nós podemos imaginar. Líder é aquele que afeta, que você o segue por admiração, que você faz o que ele diz por confiar plenamente nele, na pessoa dele. Ele gera uma confiança completa. O líder se envolve, o líder está presente, o líder é seguido, porque o líder é capaz, mas a capacidade desse líder te surpreende. Eu quero dizer isto, antes de mais nada, Jesus irá nos surpreender. Essa admiração é uma surpresa. Eles foram tomados de uma surpresa. Eles ficaram completamente admirados. E eu quero que Deus nos surpreenda. Que surpreenda-nos em nossa vida. Que surpreenda-nos no nosso viver. Existem lutas que passamos, mas Deus nos surpreenderá da forma como Ele trará a solução a todas essas coisas, a todas essas tempestades, a todas essas dificuldades. Nós deveríamos prezar, dar mais valor àquilo que conseguimos conquistar com mais dificuldade. Isso é o que deveríamos fazer. Mas hoje há uma mensagem na Bíblia
que jeitosamente deturpada é transmitida aos homens. Eu estava lendo e até compartilhei uma palavra de John Piper, um grande teólogo do século XX. John Piper diz: se Deus nos amar, se resume a Ele nos curar, a não termos enfermidades, a Ele nos dar riquezas, a nos dar uma vida larga, a termos bens materiais, a não termos problemas, a não passarmos por dificuldades. Então Deus odiou Paulo. Porque Paulo passou por enfermidades, Paulo passou por perigos, Paulo passou por dificuldades, Paulo passou por problemas, Paulo passou por sofrimento. Então, uma coisa que está sendo pregado na igreja: Deus te ama. Você não tem que sofrer, porque Deus te ama. Meus irmãos, não é isso. Nós vivemos nesse mundo. O que Deus nos prometeu foi que nós venceremos. Ele não nos prometeu que nós não sofreremos, mas nós venceremos, no nome de Jesus. Seja a luta que for, a necessidade que for, entenda bem, você não deve pedir lutas, nem eu. Elas vêm, não se preocupe, não peça, porque elas virão. Você não precisa pedir provação, porque ela vem. Mas peça fé, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos que ser gente com fé, gente na autoridade, no poder, que sabemos quem está à nossa frente. O nosso general é Jesus Cristo. Nós não vamos perder essa batalha, mas é uma batalha, é uma luta. Tem seus momentos de perigo, de dificuldade. Isso tudo faz parte, mas em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E quando Paulo diz isso, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dando uma lista de dificuldades pelas quais ele passou. E que ele disse: eu tenho experiência de tudo. Eu tanto sei ser exaltado como sei ser humilhado. Ser saciado, comer e passar fome. Estive em perigos. E estive em prisões. E fui açoitado, e diz 2 vezes, e apedrejado. Já não tinha mais conta das vezes. Mas ele disse: em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu não sou mais que vencedor apenas quando eu tenho a vitória no estereótipo que o mundo deseja. Eu não sou mais que vencedor apenas quando eu sou rico, ou apenas quando eu sou saudável, ou apenas quando eu estou contente ou feliz. Aliás, a palavra contente não é um sinônimo da palavra feliz. E a palavra feliz vai muito além da palavra alegria. Ser contente é estar contento, contentado. É saber, como Paulo diz, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. É o mesmo texto. Ou seja, nenhuma luta roubará a verdadeira alegria ou a verdadeira paz que eu tenho em Cristo Jesus. Essa paz permanece em mim no leito de morte. Essa paz permanece em mim
no leito de enfermidade. Essa paz permanece em mim, no meio da falta, da escassez. Essa paz permanece, porque Deus não nos dá a paz como o mundo dá. Ele tem nos dado a sua palavra para que nele tenhamos paz. Como nós necessitamos dessa paz. Você e eu não temos ideia de como necessitamos dessa paz, a não ser quando surgem as dificuldades que de fato nos roubam a nossa tranquilidade. Não estamos tranquilos, porque há uma agitação, há uma conturbação. Meus irmãos, é no meio das grandes batalhas, das grandes guerras, que surgem os grandes heróis. Os grandes heróis, eles não se manifestam, eles podem ter a grandeza dentro deles, mas eles não se manifestam no momento de tranquilidade. Eles se manifestam no mar revolto. Eles se manifestam nos desafios. Eles se manifestam no meio dos problemas. E quanto mais intenso, quanto mais perigoso, maior o herói. Maior o herói. Quando Davi, que era um herói, quando Davi, a Bíblia diz, caiu, tropeçou no campo de batalha, e tudo leva a crer que Davi estava exausto do meio da batalha, suas forças já não estavam cooperando com ele, porque faltava-lhe forças. E Davi cai no campo de batalha. Diz que um gigante filisteu, um guerreiro filisteu, viu a oportunidade, e a oportunidade se manifestou na queda de Davi, e correu, mas havia um homem, havia um valente de Davi, que naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, no meio da batalha, se levantou, e então surgiu um herói, que salvou a vida de Davi. Esse é um herói, e para Davi é um grande herói, porque ele salvou a vida. E o nosso herói supremo, que nos salvou a vida e nos deu a vida eterna, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu herói, eu o amo, eu sou grato a Ele. Eu quero me dedicar cada vez mais tudo o que farei, quer em palavras, quer em atos, seja para a glória do Senhor. É isto que a Bíblia nos diz, porque há um coração cativado pelas atitudes do Senhor, cativado pelo Senhor. Mas essa palavra de Jesus é tão interessante. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Nessa palavra, Jesus não está negando que eles tenham fé. Nos textos paralelos diz, homens de pequena fé, porque sois assim tão tímidos. Mas nesse texto, Jesus diz, aonde está a tua fé? Isso tem impressionado tanto o meu espírito. Essa pergunta, onde está a minha fé? Porque se a minha fé não estiver comigo, se a minha fé não estiver no lugar correto, na hora da crise, eu não terei acesso à minha fé, porque ela não está comigo. E se ela não está comigo, de duas uma, ou eu a perdi, ou eu a deixei em algum lugar onde ela não deveria estar. E esse é um grande problema dos nossos dias. Uma coisa é perder a fé.
a gente que infelizmente, e eu quase que digo, a gente, nós mesmos, infelizmente, por vezes, perdemos a nossa fé. E quando perdemos a nossa fé, perdemos a nossa esperança. Nós muitas vezes estamos em tanta luta, tanta dificuldade, que nós perdemos a fé. Isso se arrasta há muito tempo. E as coisas não acontecem. O pai da fé, Abraão, recebe uma promessa de Deus. E passam-se 5 anos, não 5 dias, e nada acontece. E passam mais 5 anos, 10 anos, e continua tudo igual. E passam mais 5 anos, 15 anos, e tudo permanece igual. Ele alcança 20 anos, e nada mudou. E com 25 anos, veja, uma coisa é você receber uma palavra de Deus, eu te abençoarei, e amanhã você está abençoado. Já é mais difícil quando Deus diz, eu te abençoarei, e daqui a uma semana você está abençoado, mas uma semana já não é tão problemático. Mas daqui a um mês já começa a ficar difícil. Daqui a um ano, você nem mais se lembra da promessa. 25 anos passaram, e Abraão não perdeu a fé. Mas nesta promessa, Sara tinha perdido a fé. Sara tinha perdido a fé. Abraão continuava crendo. Mas Sara era uma mulher de Deus. Isso não quer dizer que ela não cria em Deus, ela não cria mais naquela promessa. E o diabo tem roubado a fé, as pessoas têm perdido a fé. A fé dizendo, bem, isso era coisa minha, da minha imaginação, Deus nunca vai fazer isso, ou Deus mudou os planos a respeito da minha vida. Frases como esta. Ou, isso foi para Abraão, isso foi para Noé, isso foi para Josué, isso foi para Moisés, para Davi, isso não é para mim. Perderam a fé. Meu irmão, deixe-me te incentivar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Não importa quanto tempo demore. Davi usa uma expressão, eu creio. Eu tenho fé. Que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Isso é tão bom. Isso é fé. Você pega os Salmos de Davi e vê que quando Davi falou isso, ele falou isso no meio de um momento difícil da sua vida. Davi fala tantas vezes, os homens me armaram ciladas, montaram armadilhas, têm se levantado contra mim, malfeitores querem me destruir, eles desejam a minha morte. Mas em tudo isso, nesse momento tão horrível de Davi, Davi disse, mas eu creio, eu não perdi a minha fé, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Na terra dos viventes eu verei a bondade do Senhor. Aonde está a tua fé? Você perdeu a tua fé. Você não crê mais nessa promessa. Você não crê mais que Deus fará. Você não crê mais, bem, vamos vivendo, vamos arrastando, vamos empurrando. Ou, talvez seja essa a nossa sina e tudo. Meu irmão, as promessas de Deus são obtidas com fé e com paciência. Nós temos que ter fé, mas nós temos que ter paciência. A paciência faz com que a fé perdure, a fé permaneça. A paciência faz com que não percamos a nossa fé. E impaciência não é simplesmente
estar apressado. Uma das características de ser impaciente é aquela pessoa que quer tudo para ontem, tudo apressadinho, e não tem paciência de nada. Nós muitas vezes com Deus somos assim. Nós queremos já. Senhor, agora, precisamos agora, envia. E Deus fala, calma. E às vezes uma frase de Jesus, diante de toda dificuldade, diante de todo problema, Jesus diz, calma. Creia tão somente. Quando a irmã de Lázaro começa a falar com seus Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é uma fé fora do lugar. Você nota que tem fé aí? Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas é uma fé fora do lugar. É que eu disse, onde está a tua fé? Ou você a perdeu, ela não perdeu a fé. Mas eu disse, a fé pode estar fora do lugar. Veja bem, a fé que ela tinha era a fé de que se Jesus estivesse presente, o irmão dela não teria morrido. Veja aquela fé do centurião. O Senhor não precisa estar presente. Vocês estão vendo a diferença? Eu não sou digno de que entres na minha casa. O Senhor não precisa estar presente. Basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Isto é fé no lugar certo. É uma fé que não se equivoca. Meu irmão, eu volto a dizer, ela tinha fé. Mas a fé estava no lugar errado. Sabe onde estava a fé dela? No passado. Se o Senhor estivesse aqui, mas não esteve. Fé tem que estar no presente. Se a fé está só no passado, ela falta no presente. Mas se a fé estiver no presente, ela transforma o teu futuro. No nome de Jesus. Por isso Jesus diz, creia tão somente. Traga a tua fé para o lugar certo. Você está com uma fé no lugar errado. Você está com uma fé no tempo errado. É claro, fé também tem que estar no passado, mas não pode estar só no passado. Nós temos que ter uma fé no presente. Tu poderias ter feito. Não é o que poderia ter feito, é o que Deus vai fazer, no nome de Jesus.